Neste exato momento está estreando, não é não, Arthur? Invasão Bolchevique. E aí você deve olhar e perguntar, mas invasão bolchevique, algo que aconteceu lá no do outro lado do mundo. século passado, do outro lado do mundo, 1917, o que é que eu tenho a ver com isso? E o objetivo dessa nossa live é fazer você entender com estes dois grandes especialistas que estão aqui, já mostraremos essas pessoas maravilhosas, mas é fazer você entender o que é que hoje está colhendo de frutos daquilo que foi plantado lá na Revolução de 1917 na Rússia. Não é à toa que se chama Invasão Bolchevique, o nosso documentário exclusivo para membros assinantes. Você vai entender os reflexos do passado no presente, não é não, Arthur? Excelente. E hoje a gente está aqui com nosso colega aqui de casa, Lucas Ferrugem, sócio fundador da Brasil Paralelo. Boa noite, Lucas. Obrigado por mais um convite, né? Não era nunca convidado, agora estou sendo com frequência. E estamos também aqui com o Guilherme Freire, que está estreando como diretor do nosso filme, do nosso documentário. Boa noite, Freire, tudo bem? Tudo bom, Arthur? É uma alegria imensa estar falando aqui com vocês. Falando sobre a Rússia dessa vez, meu primeiro podcast sobre a Rússia, então... E aí eu queria já passar a bola para você, porque Lara já tem uma pergunta bombástica para a gente já começar aqui falando de história. Na verdade, eu acho que não é nem, Lucas, exatamente uma pergunta assim tão bombástica, mas é uma pergunta que cabe ser feita nesse começo, que é... A gente está no meio de um caos, guerra da Ucrânia, etc e tal, mas é uma guerra lá longe, né? Longe demais da nossa realidade. Nós aqui em São Paulo, eu lá em Goiânia, o pessoal de Ribeirão Preto, né? O pessoal carioca lá, tá muito longe da gente. Por que o cidadão comum deve se interessar ou há de se interessar? Que motivos ele tem para se interessar pela história da Rússia, Lucas? Por que Rússia? Legal, acho essa uma excelente porta de entrada. Toda civilização ela é composta de ciclos. Na civilização ocidental, que é a que a gente vive nela, nós tivemos diferentes ciclos e em cada ciclo tem uma hegemonia. O que isso significa? Ciclo é um período de tempo, de uma determinada cosmovisão, uma forma de ver o mundo, e uma hegemonia é um status, um establishment de ideias, no bom sentido do termo até, um establishment de ideias que você nem percebe mais elas, mas você é fruto delas, você vive nelas. Então a gente teve uma série de hegemonias. Nós tivemos a hegemonia helênica no período da Grécia, que a gente conhece. Nós tivemos uma hegemonia da igreja durante algum tempo. E a gente vive um ciclo, tem aqueles que dizem que ele está chegando ao fim, mas isso é menos importante. A gente vive um ciclo conhecido como das democracias liberais, que a hegemonia é a cultura americana, e acho que todo mundo sabe disso, basta ver os hardware, softwares, músicas, filmes e tudo que a gente consome, é a hegemonia dos Estados Unidos. Quem cresceu aí na década de 70, 80, 90, 60, tem os Estados Unidos como a referência de maior país, o ouro da civilização, etc. e tal. Bom, considerando que nós estamos neste ciclo, que a hegemonia é americana, quem é o principal antagonista deste ciclo? Quem é o principal antagonista dessa hegemonia? O principal antagonista dessa hegemonia calhou, coincidentemente ou não, é por isso que a história nos ajuda a entender, de ser a Rússia. A Rússia é o principal antagonista da hegemonia deste ciclo civilizacional. Por isso nós tivemos a Guerra Fria, por isso nós tivemos toda a Segunda Guerra Mundial e a Primeira Guerra Mundial. Por causa da Rússia? Não exatamente, mas por causa desses antagonismos que vieram contra as democracias liberais. De cosmovisão, assim, isso. Um antagonismo de jeito de ver o mundo. Então a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que se organiza entre a hegemonia das democracias liberais e outra visão de mundo. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra que se organiza entre a hegemonia das democracias liberais e outra visão de mundo. E a Guerra Fria também. Uhum. Então a Rússia antagonizou com os Estados Unidos com uma outra proposta civilizacional dentro do mesmo ciclo. Isso coloca eles como o player 2 do século XX. E aí cabe a pergunta, se nós falamos com tanta ênfase que o comunismo não funciona, que por onde ele passou causou desgraça, miséria, fome, etc., por que a Rússia conseguiu o poderio militar, econômico e cultural para rivalizar com a maior potência do século? Como isso é possível? O que acontece que torna possível esse enfrentamento? Se eles eram para ser, dado a nossa hegemonia civilizacional, nossa compreensão de mundo, um fracasso. Então, esse tipo de análise histórica, quando a gente olha para a Rússia, nos permite duas portas. A porta de compreender quais são os termos da civilização que a gente está vivendo, porque o dos Estados Unidos, embora a gente, às vezes, não conheça em profundidade, ele é mais próximo a nós. E além de saber quais são os termos do nosso ciclo civilizacional,
entender um país que tem o segundo maior exército do mundo, em vários quesitos, que é a maior extensão territorial do mundo, num país, né? Cabe Plutão lá dentro, é uma brincadeira que os terraplanistas ficam putos. Cabe Plutão dentro da Rússia. Mas Plutão não é um planeta, então... Plutão foi rebaixado, né? Eu não acompanho... Eu não sei, agora parece que voltou. Fala que o pessoal, a ciência voltou atrás, entendeu? Aí virou planeta de novo. Mas é um território imenso, com uma economia extremamente esquisita, né? A Rússia tem, sim, uma riqueza de commodities gigantesca, mas tem uma classe média horrível. Não tem classe média, basicamente, comparado a outras democracias liberais. Só que eles conseguem se colocar dentro da cultura ocidental, porque os livros deles são muito lidos, a visão de mundo deles política foi muito lidada, sem participar do jogo da democracia, que eles nunca participaram, sem participar do jogo do rule of law, que a gente chama, que eles não participam muito bem também. Então, é como se a gente tivesse na nossa frente uma alternativa civilizacional àquela que a gente está vivendo. E aí isso nos permite, por contraste, compreender muitas coisas. Inclusive agora, a China, a gente fala isso no Fim das Nações, que surge como o novo Player 1, né? Diz que vai pegar o lugar dos Estados Unidos, mas ainda falta um pouco. O fato é que ela também tem uma relação simbiótica com a Rússia, e ela também é filha da Rússia, no sentido do movimento político, ideológico, etc. Então acho que entender a Rússia é, através do contraste, perceber quem nós somos. Porque ela permite um contraste que outra civilização ocidental, siamesa, a nossa, não permite. Perfeito. Não sei se o Freire discorda de tudo do que eu falei. Não discordo. Acho que a Rússia... O Tocqueville já falava no século XIX que a Rússia ia ser o grande país contrastante com os Estados Unidos. É a grande alternativa. Para quem não sabe, já no século XIX a Rússia já era vista como um país que iria rivalizar muito intensamente a Inglaterra ou outros. Houve uma tensão muito forte na Inglaterra e Rússia por um determinado período. Inclusive, é um dos motivos pelos quais a Rússia vendeu o Alasca para os Estados Unidos. Isso. Porque o Alasca, ele, no fundo, é meio Canadá. Se você olhar assim, é como se você pensar o Canadá como ele vai se estendendo, a continuidade natural seria o Alasca. E aí, na época, até foi uma coisa estranha. Soa estranho para os americanos e soa estranho para o resto do mundo. Que fala, por que a Rússia está vendendo o Alasca? Nos Estados Unidos apelidaram da caixa de gelo do Stewart, que foi o membro do governo americano que comprou o Alasca, né? Que, aliás, foi uma coisa que se pagou facilmente, assim, Ele pagou, nos recursos naturais. Em atualizado, pagou uns 500 milhões de dólares e, enfim, descobriram lá alguns centenas de bilhões de dólares em petróleo e outros. Mas a Rússia tinha muito receio de um conflito com a Inglaterra, que justamente era a dona do Canadá, e aí teria essa fronteira. Afeganistão foi um ponto de conflito entre os dois, porque a Inglaterra tinha esfera de influência na Índia, e aí o Afeganistão está exatamente entre um lado da Ásia e a fronteira com a Rússia. Então é bem comum, na verdade, esse ponto de tensão no século XIX. A Rússia é muito grande, com toda essa visão. Isso, claro, vai escalando ao longo do século XIX, vai culminar nas grandes guerras, mas sempre a Rússia foi uma oposição ao longo desses séculos a uma certa visão inglesa das coisas, que os Estados Unidos incorporou, né? Agora...